Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouquinho sobre a função PROC-V no Excel. É uma função de procura, uma função de pesquisa utilizada para buscar determinados valores dentro de uma tabela de dados, baseando-se em um valor referencial, né? Como é que funciona isso então? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa planilha bem simples aqui, só para a gente utilizar como exemplo, tá? Eu tenho um identificador aqui que pode ser um código, um CPF, um CNPJ, alguma coisa geralmente única, tá? Geralmente única. Você pode até ter identificadores repetidos, só que a função PROC-V apenas vai retornar os resultados do primeiro identificador que ela achar, tá joia? Mais para frente eu explico alguns detalhes sobre isso. E a partir desse identificador eu quero obter então, no nosso caso aqui, ó, eu vou digitar o identificador aqui e eu quero obter o valor, a filial e a data, né, desse identificador baseando-se nessa minha tabela de dados aqui. Então a gente vai utilizar a função PROC-V para fazer esse tipo de pesquisa. A minha intenção é te explicar de uma forma bem descomplicada, bem simples, para você usar na maioria dos casos aí. No entanto, eu creio que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou explicar algumas dicas, eu vou dar algumas dicas e algumas ressalvas durante o vídeo, e também eu vou explicar para você duas maneiras de se utilizar a PROC-V, dependendo da disposição dos seus dados. Primeiramente, eu vou te explicar através de um intervalo, e depois nessa minha outra planilha aqui, que é idêntica, né, eu vou te explicar através de colunas inteiras. Geralmente, na maioria dos casos, você vai utilizar colunas inteiras, porque é mais fácil, mais prático também para você, principalmente no momento de você acrescentar mais dados. Eu vou te explicar isso mais para frente também. No entanto, em alguns casos, você pode utilizar intervalos. De qualquer maneira, na descrição do vídeo aí eu coloquei o ponto exato do vídeo onde eu explico cada um desses métodos. E aí você pode navegar diretamente para eles. Bom, então vamos lá. Por que PROC-V, Edu? Por que tem esse nome, né? PROC vem de procura e V de vertical. Por que vertical também, né? Vertical porque os nossos dados estão dispostos de maneira vertical, ou seja, em colunas. Nossas colunas naturalmente são verticais, né? Então cada uma dessas colunas aqui representa um item da nossa tabela, né? Então os dados estão sempre na vertical. É claro que tem como fazer essa procura com dados na horizontal, mas para isso a gente utilizaria uma outra função, a PROC-H, que não é assunto desse vídeo, né? Nesse vídeo a gente vai aprender a PROC-V. Então, nesse exemplozinho aqui, eu quero digitar um identificador, aqui, um número qualquer dessa lista de números que eu tenho, e eu quero que o Excel retorne o valor, a filial e a data referentes àquele número que eu digitei. Preste atenção aqui, tá? Que eu coloquei ID aqui, identificador aqui. Então, a primeira dica que eu te dou é o título aqui do cabeçalho da planilha que vai servir como busca não precisa ser exatamente o mesmo título da planilha de referência, tá joia? A planilha onde estão os seus dados. E também os dados que você vai retornar não precisam seguir a ordem, né, das colunas que estão dispostas na sua tabela de dados. Então eu tenho aqui primeiramente o valor, mas o valor aqui na minha coluna de dados é o último dado, tá bom? Bem, então vamos para a nossa sintaxe da função PROC-V, né? Primeiramente, eu preciso identificar onde o Excel vai me mostrar os determinados dados que eu estou pesquisando, né? Então, no meu caso, nesse primeiro instante, eu vou querer o valor, né, que está aqui na minha célula G3. Então, é aqui na célula G3 onde eu vou inserir a minha fórmula, né? Inserir a minha função PROC-V. Não é na F3 onde eu vou digitar o meu identificador, no caso, né? Muita gente acaba se confundindo, tá? Você não vai inserir a fórmula onde você vai digitar o número, né? O número que vai buscar na sua tabela ali os dados que você quer que sejam mostrados aqui. Você vai inserir fórmulas exatamente nas células onde esses valores precisam ser mostrados, né? Ser buscados dentro da sua planilha. Tá joia? Então aqui na minha G3 eu vou começar a minha função com sinal de igual naturalmente, né? PROC-V. E aí eu abro parênteses aqui. Meu primeiro argumento é o valor procurado. O valor procurado é justamente o valor que eu quero que o Excel busque, né? Então o valor de referência. Naturalmente, esse valor está em F3, então eu vou clicar aqui em F3 ou digitar F3, porque eu vou digitar o valor aí dentro. Você pode, claro, digitar seu valor dentro da própria fórmula, mas não faz sentido algum, porque toda vez que você for buscar algum item dentro da sua planilha, você vai ter que ir lá na fórmula, né, e modificar esse valor aí. Então você vai usar uma célula de referência. A minha célula de referência é F3. Eu recomendo que você já comece a fórmula travando todos os intervalos. Então aqui no F3 eu vou pressionar a tecla F4 no meu teclado, mas você pode colocar um cifrão antes do F, um cifrão antes do 3, ou seja, um cifrão antes da coluna e um antes da linha, para você travar essa célula para que ela fique caracterizada como uma referência absoluta.
Ou seja, se você arrastar depois essa fórmula para baixo ou para o lado, como a gente vai fazer aqui, essa referência não se perde. Ou seja, se você deslocar uma coluna para a direita, o Excel não vai deslocar o F3 para a direita, ou seja, pegar a G3. Ele vai continuar na F3. Então, já desde esse momento, já começa a travar aí, mesmo que você não vá usar depois o auto-preenchimento, né, para criar as outras células automaticamente, tá? Já comece travando, porque é sempre mais interessante já deixar todo o intervalo fixo. Ponto e vírgula agora, matriz tabela. Matriz tabela seria a sua tabela de dados, tá? Onde está a sua tabela de dados? No meu caso é essa aqui, então eu vou selecionar aqui da A1 até a D20, né? Então, todo esse intervalo de dados aqui. Novamente, vale o recado, né, para você travar aqui a A1, clica na A1, dá um F4 na sua A1 aqui, clica na D20 e dá um F4 também, ou digita cifrão, cifrão ali antes da letra e antes do número, né? Antes da coluna e antes da linha. É claro que depois, mais para frente, a gente vai aprender a fazer isso com colunas, que vai ser um método um pouquinho mais interessante para você, talvez. Ponto e vírgula, número do índice da coluna é o número da coluna onde está o dado que você deseja retornar. Então preste atenção, você vai digitar o dado em F3, que é o identificador, tá bom? O Excel vai procurar em A1 até D20, que é a tabela nossa de referência, e agora o Excel quer saber, ok, então eu vou procurar o identificador, mas eu retorno qual desses dados, né? Qual o dado que eu devo retornar a partir desse identificador? E é através do número do índice da coluna que você vai fazer isso. Então, por exemplo, o meu valor, que é o valor que eu quero aqui na G3, é a quarta coluna da minha tabela. Perceba, ó, a primeira é a segunda é a B, a terceira é a C e a quarta D. Então você vai digitar o número 4 aqui. É a minha quarta coluna. É a quarta coluna que eu quero que ele retorne. Se, por exemplo, eu quisesse a data, eu ia colocar a coluna 2, porque a minha data está na segunda coluna dos seus dados, ok? Não é a segunda coluna do Excel. Então, se a sua tabela começasse aqui na linha L, você teria que contar a 1 a partir da L, tá bom? Não por exemplo, J vai ser 10, né? 10, 11, 12. Não é a coluna 12, tá bom? É a coluna 1, 2, 3, a partir de onde se inicia a sua tabela de dados, tá? Ponto e vírgula agora. E aqui no procurar intervalo você vai dizer para o Excel se ele tem que retornar um valor específico, né, um valor exato ou um valor aproximado. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, você vai querer uma correspondência exata, né? Ou seja, exatamente o número que você digitou vai ser buscado na sua tabela e exatamente os valores que tiverem pertencentes a esse número serão retornados aqui na sua fórmula. Você não quer um valor aproximado, por exemplo, você digita um número, o Excel não consegue identificar esse número, mas ele vai procurar um aproximado e retornar. Não, na maioria dos casos você não vai usar esse tipo de procedimento. Então, você pode digitar falso aqui ou digitar apenas o número 0, que corresponde a falso no Excel. Corresponde ao dado lógico falso. Então, você pode digitar 0 ou falso aí, ou dar 2 cliques aqui, né? Em verdadeiro ou falso também. No nosso caso, correspondência exata, falso. Fecha parênteses aqui para terminar a fórmula e vamos dar um Enter. Obviamente você vai ter o erro ND aqui não definido porque você não tem nada para que o Excel busque, né? Então você não colocou identificador nenhum. Vamos colocar aqui o identificador número 6, por exemplo, e dar um Enter. Olha só o que aconteceu. O identificador 6, ele buscou aqui, ó, tá vendo? Opa, identificador número 6, não é a linha, tá bom? É o identificador. Identificador número 6 retornou então 7.400, ou seja, o meu valor, né? O valor, que é exatamente o que eu queria a partir da quarta coluna da minha tabela. É claro que você pode formatar esse valor aqui, ele está cru, né? Ele está, digamos assim, com formato geral. Aqui na guia página inicial no grupo número, você percebe que o formato dele é geral, ou seja, um número qualquer, um número geralzão. Você pode, obviamente, vir aqui e colocar ele em dinheiro, né? Em formato contábil aqui, para ele bater com o formato que está aqui também. E aí, se você troca o identificador, por exemplo, o identificador número 2, ele vai retornar o valor de 2.800. 2.800 corresponde ao número 2. Fechou? Maravilha, né? Bem simples. Agora vale uma ressalva, ok? A função PROC-V, ela tem uma limitação em relação ao identificador, né? Que é aquele, digamos assim, o valor procurado, né? Que é a sintaxe do valor procurado. O valor procurado, ele sempre tem que ser o primeiro da sua tabela de dados, ok? Então, o meu identificador aqui é a minha primeira coluna da tabela. Eu não posso usar, por exemplo, a filial como um identificador. Então, eu não posso vir aqui no identificador, mesmo que eu troque o título, não vai fazer diferença alguma aqui, usar a filial, né? No caso, a minha terceira coluna,
como uma coluna de referência para o Excel buscar os demais valores, não vai funcionar, tá bom? Por isso que nesse caso a gente costuma utilizar outras funções, como por exemplo a junção da índice com a corresp, mas esse é assunto para outro vídeo. Então lembre-se sempre, a função procv, ela sempre vai buscar o identificador, que no caso seria o valor procurado, a partir da primeira coluna da sua tabela. Então a primeira coluna da sua tabela tem que ser o dado que o Excel vai utilizar como referência. E aqui então, para fazer as demais é muito simples. No nosso caso da filial, o que a gente vai fazer? Basicamente a mesma coisa, só vai trocar a coluna, né? Então a minha coluna vai ser a terceira, porque eu quero buscar a filial. Os dados serão os mesmos, eu vou buscar o identificador número 2, só que agora eu vou retornar a filial, que seria a minha terceira coluna. Nesse caso, como a gente já travou aqui os valores, né, já fez uma referência absoluta dos valores, fica muito mais interessante para a gente simplesmente clicar e arrastar, ou seja, fazer esse auto-preenchimento para a direita no nosso caso aqui, né? Então eu clico nesse quadradinho verde aqui no pezinho da minha célula, até o mouse assumir a forma de uma cruzinha bem magrinha, né, pretinha, clico, seguro clicado e arrasto até onde eu quero, tá? Naturalmente, o que o Excel fez aqui? Ele copiou a minha fórmula, tá? Então aqui eu tenho 2.800, 2.800, 2.800. Por quê? O Excel, quando eu joguei de G para H, ele não pulou o meu intervalo de AD para B até I. E depois, quando ele foi para I, ele não pulou mais uma coluna, ou seja, pegou de C até a F, né? Então ele não foi pulando de coluna em coluna, como naturalmente acontece quando a gente faz o auto-preenchimento. Então, com os intervalos e células travados, não há perigo do Excel fazer nenhuma bagunça aí na sua planilha, nenhum deslocamento de valores de colunas ou de células ou de linhas, e aí acabar atrapalhando os seus dados. O que a gente vai fazer aqui naturalmente? Só trocar o 4, né? Então a gente vem aqui na H3, né, que é onde tem a nossa filial, você pode dar 2 cliques aqui dentro, tá, para editar a fórmula diretamente aqui, e ao invés do 4, né, que é a coluna 4, você vai colocar agora a coluna número 3, né, que a coluna 3 é onde está a nossa filial, vamos dar um Enter aqui, Sul. E aqui, naturalmente, se você quiser editar aqui em cima, pode editar aqui em cima, ao invés da coluna número 4, a gente vai colocar a coluna 2, que é onde está a nossa data, e vamos dar um Enter aqui. Obviamente, a gente teve um resultado errado aqui na data, porque a data está formatada como dinheiro, né? A gente puxou aqui dessa célula, né? Como essa célula estava formatada como dinheiro, as restantes também foram formatadas como dinheiro, tá vendo? Contábil, tá vendo aqui no sul, né? O sul é um texto, mas ele está formatado como contábil. Você pode trocar aqui para geral, por exemplo, ou para texto. E aqui na data também está formatada como contábil, então ela está exibindo um valor diferente aqui. Então você pode vir aqui no grupinho número e formatar para data. Eu vou colocar a data abreviada, né? Para utilizar o mesmo formato de data que está aqui. E aí fechou, tá bom? Identificador número 13, então número 13, 1900, Sudeste, 15 do 4. Realmente, é o identificador número 13, 15 do 4, Sudeste, R$ 1.900. E aí, claro, você pode fazer essa mesma fórmula de uma forma diferente, né? Então você pode usar aqui esse padrãozinho mais vertical. E obviamente você vai arrastar para baixo ao invés de arrastar para a direita, como a gente fez aqui. Eu vou até copiar a fórmula que eu utilizei aqui, tá bom? Então tá vendo essa fórmula aqui que deu 1900? Eu vou vir aqui em cima, eu posso copiar ela, dar um Ctrl C, tá bom? Dou um ESC depois para sair da fórmula, senão quando você for clicando aqui nas células, o Excel vai pegando essas células como referência para jogar na sua fórmula, tá? E aí você vem aqui no valor, por exemplo, vem aqui na barra de fórmulas e dá um Ctrl V, né? E aí dá um Enter aqui. Perceba que ele deu 1900, tá bom? Então ele está buscando o mesmo valor. Naturalmente ele está buscando o valor de onde? De F3, né? Que continua sendo o nosso ID daqui. E aí você pode mudar de F3 para G10, né? Que é onde vai ficar o nosso identificador aqui agora, nessa coluna, nessa tabelinha específica aqui. Então, aqui a gente vai trocar de F3 para G10. Então, você pode trocar diretamente na fórmula, tá? Então, G10 aqui, vamos dar um Enter. Vamos colocar um valor aqui, 10, e aí 7.600 aqui. Realmente, identificador número 10 deu 7.600. E aí você pode clicar, segurar clicado e arrastar, porque o Excel vai fazer os demais valores. Naturalmente, você vai só trocar a coluna aqui. Então, aqui é a coluna 3 para buscar agora a filial, e aqui embaixo a coluna 2 para buscar a data. E aí você formata, só formatar aqui os valores de acordo com a formatação que você utilizou lá também. Então, se aqui é valor financeiro, vou formatar como valor financeiro. Se aqui é texto, então eu posso formatar, por exemplo, como texto. E se aqui é data, eu clico e formato como data, para o Excel exibir corretamente os meus valores, tá bom? Então, vamos trocar aqui para 9. Então, 5.300, Centro-Oeste, 11 do 4. Aí você pode mudar os alinhamentos também. Agora eu vou te mostrar como fazer a PROC-V através de coluna inteira, que provavelmente vai ser bem mais interessante no seu caso, tá? Então vamos lá. Eu vou procurar o valor, tá joia? Baseando-me então
no identificador que eu vou utilizar aqui na F3. Então vamos lá aqui no valor. Igual proc_v, abre parênteses aqui, valor procurado F3, que é onde vai ficar o meu identificador de pesquisa. E aqui, claro, eu já vou começar a travar, né? Então eu vou pressionar o F4 aqui para fazer uma referência absoluta da minha célula F3. Se você não quiser pressionar o F4 no seu teclado, você pode digitar cifrão antes da letra e cifrão antes do número, né? Para travar a coluna e travar a linha. Para que quando você arraste aqui para a direita ou arraste para baixo, nesse caso específico desse exemplo aqui, o Excel não arraste junto, né, as demais linhas e as demais colunas, não faça então aquele sentido progressivo, né? Então ele não vá trocando as colunas sucessivamente conforme a fórmula for andando, né, para a direita ou para baixo. E agora a matriz tabela. A matriz tabela refere-se ao intervalo onde estão os dados que o Excel vai analisar. Aqui, nessa planilha anterior, a gente tinha utilizado um intervalo específico. Aqui a gente vai utilizar uma coluna inteira. E aí sim eu vou mostrar a diferença entre os dois, tá bom? Para utilizar a coluna inteira ao invés de um intervalo só de dados, a gente vai clicar aqui em cima da coluna, tá? Aqui no nome da coluna mesmo, aqui nos títulos das colunas, ok? Então você clica na A, arrasta até a B, C e D, tá joia? Então A, B, C e D completas, inteirinhas, clicando aqui em cima. E aí você vai perceber que o Excel então pegou A, dois pontos, D. Naturalmente você pode fazer isso manualmente. Então você digita A, dois pontos, D, o Excel vai pegar o intervalo de A até D, a coluna completa. E aí eu já vou travar então essas colunas, tá? Então eu vou, por exemplo, pressionar um F4 aqui para travar minha coluna A e travar minha coluna D, para quando eu utilizar um auto-preenchimento, né, o Excel não deslocar de A para B, de B para C, de C para D e assim por diante, tá? Então travou, esse vai ser sempre o meu intervalo é sempre fixo, minha tabela não vai sair de lugar, tá bom? Ponto e vírgula agora, o número do índice da coluna. Eu quero o valor, tá joia? Então eu estou procurando o valor. O valor é a minha coluna 4. Então analisando minha coluna aqui, analisando minha tabela, desculpa, 1, 2, 3, 4. O meu valor está na coluna 4. Então eu vou digitar o número 4 aqui, ponto e vírgula, e agora procurar intervalo refere-se a uma correspondência exata ou aproximada. Geralmente você vai querer sempre a correspondência exata, né? Se o Excel não achar aquele número, então esse número não tem, o valor não existe, ele não vai procurar um valor aproximado para você, tá bom? Você pode digitar falso para correspondência exata, você pode dar 2 cliques em falso ou pode digitar o número 0, que também corresponde a falso no Excel, ok? Fechou parênteses aqui, vamos dar um Enter. Erro de não definido, porque a gente não definiu nada para o Excel pesquisar, então não tem dados para ele buscar. Vamos colocar um número qualquer aqui, número 5, e aí o Excel busca para mim o valor. Identificador número 5, valor R$ 7.500. Poxa, Edu, então qual que é a vantagem das colunas em relação aos intervalos? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o intervalo, tá bom? Então a gente já tem uma proc_v prontinha aqui, né? Utilizando esse intervalo, que vai de A1 até D20, ok? Paramos no identificador 19. Olha o que vai acontecer se eu adicionar mais dados na minha planilha. Por exemplo, eu vou colocar o identificador 20 com a data do dia 20 do 4, a região aqui sul, e vou colocar aqui o valor de R$ 6.000. Eu não vou formatar nada, tá? Que é só como exemplozinho aqui. E aí eu vou digitar então o meu identificador número 20 para o Excel pesquisar. E ele não vai encontrar o meu identificador número 20. Por quê? Porque o meu intervalo de dados aqui na minha coluna, aqui na minha fórmula, né, da proc_v, aqui na minha função proc_v, está de A1, desculpa, até D20. Então parou aqui, ó, parou no 4.000. Não tem 21. Então o Excel não vai reconhecer o número 20 aqui, essa linha de dados, como parte da tabela onde ele vai procurar os dados que você identificar aqui. O que acontece quando você aplica a função proc_v fazendo uso de uma coluna inteira? Esse problema acaba, tá? Se você digitar 20 aqui, por exemplo, 19 do 4, sul, né? 6.000 aqui, vamos colocar só esses valores de... Nem vou formatar, como eu disse, né? Só para a gente ter uma base aqui. E aí você vira aqui no ID, né? No identificador e digitar o número 20, ele vai retornar para você o valor da linha 20, tá vendo? Linha 20 aqui, valor R$ 6.000. Por quê? Porque a gente está utilizando a coluna toda, de A a D, sem delimitar as linhas. A gente não delimitou, ó, é de uma linha tal até uma linha tal. Não, é a coluna toda. Então você pode adicionar quantos dados você quiser aqui, sem precisar ir na função proc_v e modificar o intervalo de dados dela, porque ela está pegando a coluna toda, né? É claro que nesse caso específico também há ressalvas, né?
Então vamos supor que você tem essa tabelinha aqui, mas aqui mais embaixo você tem outra, mais embaixo você tem outra, e uma tabelinha é totalmente independente da outra, mas ela tem identificadores iguais, né? Então aí você vai acabar tentando pesquisar aqui, ou às vezes um número que você não tem nessa tabela, mas tem na tabela de baixo, você vai digitar aqui tentando, né, retornar dados da primeira tabela, mas ela vai retornar da segunda, porque a sua função PROC-V está habilitada para a coluna toda, né? Então tem casos e casos, isso vai depender muito da sua planilha. Nesse caso, seria legal utilizar um intervalo, ou então melhorar um pouquinho aí o posicionamento dos seus dados, ou então, como a gente vai ver em umas aulas mais para frente aí, fazer uso do gerenciador de nomes. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, e provavelmente ele já ficou, né? A gente para por aqui, porque isso é o básico da função PROC-V, isso é o que você precisa saber, tá bom? Utilizar a função PROC-V com intervalos, né, fazendo os devidos travamentos para não ter problema depois, e utilizar a função PROC-V com colunas inteiras para facilitar, caso você tenha mais dados para adicionar aí na sua planilha futuramente, sem precisar ficar modificando a sua função PROC-V, tá joia? Bom, eu não vou te explicar aqui como fazer os demais dados, porque você já sabe isso, né? Eu te expliquei aqui a partir dessa planilha com intervalo, né? Então não há nada de diferente aqui, porque como tudo aqui está travado, você só vai modificar o identificador da coluna, né? No caso, a coluna de referência, 4, 3, 2, 1, de acordo com a sua tabela que você tem aí. Bom, espero que você tenha entendido, então, espero que tenha sido útil, mas qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, ou se você tiver sugestões também, ou se você tiver uma dica mais legal para incrementar alguma explicação que eu dei aqui, uma maneira mais legal de fazer, uma maneira mais simples, de buscar algum determinado valor, fique à vontade aí nos comentários também. E assim que tiver mais conteúdo sobre função PROC-V, eles vão aparecer nos cards, eles vão aparecer na descrição do vídeo, e aí você pode buscar mais conteúdos específicos sobre a função PROC-V, porque isso aqui é o básico, como eu disse, é o básico, mas existem algumas coisinhas a mais que a gente pode fazer aí, existem alguns erros bastante comuns também na função PROC-V que podem acontecer com você, mas isso a gente deixa para vídeos futuros para não ficar muito tumultuado no vídeo só. Beleza? Qualquer dúvida então é só falar, grande abraço, te vejo então num próximo vídeo. Valeu!